A história que mudou o Batman para sempre, nosso justiceiro favorito. E dali, Tommy, aqui ó, o Gap, mano, o Gap. Eu não conheço o canal, vai ser o primeiro vídeo que eu vou reagir dele. Entretanto, todavia, aparentemente esse Batman, foi o que o Dario pegou de inspiração pra fazer aquele vídeo lá, mano, aquela música do Batman. Eu fiquei curioso, mano, por causa que aparentemente lá o Batman é velho, mano. O Batman é velho, aí ele mata o Coringa, aí ele é pica. Tem um pau dentro da vazona, assim, tá ligado? Aí eu falei, caralho, que porra de Batman é esse? Aí eu falei, beleza, vou procurar aqui no bagulho. Vídeo de 1 hora, pegue sua pipoca, seu lanchinho, seu Guaraná, porque o react hoje vai ser, ó, longo, tá? Vai ser longo. E dali. Vamos ver, vamos começar. Passa lá no canal do Menor pra dar visualização pra ele e tudo mais. A história de origem de cada personagem de quadrinhos geralmente é Eu a história celebrei- mais conhecida Eu que deles. tô falindo A esse aqui, ponto pô. eu já tô enjoado de tanto ver os Ai, pais ai. do Batman morrerem. O que faz sentido, já que Ai, o momento muito de foda. ascensão do herói, Ai. ou anti-herói, ou até mesmo do vilão, é o primeiro momento icônico dele, e é o momento em que estabelece o que nós provavelmente vamos ver de novo em outras mídias adaptando aquele personagem. E após isso, o personagem fica livre pra cair na mão de vários escritores diferentes, onde ele entra nesse limbo de um arco atrás do outro, até chegar num ponto que acontece um grande evento e o universo todo é resetado. E desse Ó, jeito a ele crise ganha das de novo infinitas uma terras história de aí, ó. origem e o processo se repete. Quadrinhos de heróis, senhoras e senhores. Por mais que tenha assim um cânone e por alguns arcos os personagens morrem ou somem por um tempo, eventualmente eles vão voltar pra um status quo em que vai passar 50 anos e a gente ainda vai estar vendo o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde em Nova York. Aham, Não tô e querendo dizer que ambos isso é ruim, é a forma que essas com histórias 20 funcionam, anos, tá ligado? apenas isso. E essa forma ela E faz tudo com que mais, eu me com a mesma interesse idade. automaticamente por qualquer história focada em mostrar o futuro desses personagens. Ou, sinceramente, qualquer versão alternativa fora do padrão chama minha atenção. Isso aí é o Batman E pobre, eu né, não mano? consigo pensar em um personagem melhor pra esse tipo de história do que o Batman. O cara é um bilionário traumatizado que resolveu se vestir de morcego e sair combatendo o crime na cidade mais merda da ficção. Tu já deve ter se perguntado que resultado isso geraria em um grande período de tempo. Será que ele conseguiu mudar alguma coisa? Será que a taxa de criminalidade em Gotham diminuiu? Será que o Robin morreu? Ele morreu, Será né? que as Ele pessoas morre. em Gotham veem o Batman como algo bom ou será que o Robin morreu? Tudo isso tá presente na HQ lendária Batman, o Cavaleiro das Trevas, escrita e desenhada pelo Frank Miller em 1986, e na sua ótima adaptação para um filme animado dividida em duas partes, a de 2012 e a de 2013. A gente sabe que quando o assunto é animação, a DC costuma mandar muito bem, e nesse caso não é diferente. E hoje eu resolvi falar sobre essa história que é considerada por muitos uma das melhores histórias do Batman. E sim, o Robin morre. É. Antes de ir pro vídeo, eu só queria pedir para que você considere deixar um like e se Mó inscrever no tirão. canal, que isso me ajuda bastante. Agora vamos ver o que tem de tão bom em Batman, o Cavaleiro das Ok, Trevas. ó. Ah, não tem. No final do vídeo eu deixo like, eu prometo. Eu prometo. Eu espero que eu não esqueça. A história começa com o velho Bruce Wayne de bigode sofrendo um acidente em uma corrida e escapando por muito pouco. Ele não ganhou a corrida, mas deu um show e tanto. Ei, tem alguém aí que também assistia NASCAR só na expectativa de ver algum acidente? Eu Calma acho aí, isso aqui cara, mais calma legal do aí. que a própria corrida. Você não acorda pra uma colagem Calma de aí, várias cara, olha reportagens que diferentes ele sobre a sabia o cidade. caos. Durante a história Calma toda aí, vai ser mano. recorrente esse cidade alerta tipo- de Gotham. A cidade tá pior do que nunca. Relâmpago Primeiro tá um Marquinhos. calor do caralho nessa cidade que tá deixando as pessoas putas da vida e a criminalidade aumentou de um jeito nunca antes visto, com o surgimento da gangue conhecida como Os Mutantes. Não, Brabo. não esses, apesar que isso aqui é criminoso também. Eles Ô, são um não grupo- fala dos mutantes que eu gostava pra caralho dessa novela, mano. Porque tinha os dinossauros. E eu era uma criança que gostava pra caralho de dinossauro. Então não fale dos mutantes. Eu defenderei os mutantes até o fim da minha vida. A gangue conhecida como Os Mutantes. Ai, ai. Não, não esses, apesar que isso aqui é criminoso Eu também. gostava, Eles são eu um grupo gostava de de jovens que Mutantes, estão eu praticando gostava. todo tipo de atrocidade por Gotham de forma completamente aleatória, bem parecido com o jeito que o Coringa agia, até chegar ao ponto de ameaçar diretamente o comissário Gordon, que nessa história tá há um mês de se aposentar. Coitado, se tem alguém que merece se aposentar nessa merda de cidade é o Gordon. Calcule o tanto de desgraça que ele viu acontecendo durante a carreira irmão. toda. E olha que esse velho envelheceu bem, hein? Ficou com uma cara de giga É, Shed. pô. Se fosse eu no Queixo lugar dele, eu quadrado. teria ficado calvo, com tanto estresse. Nesse mesmo dia, Já- faz eu já exatamente estou 10 em anos plenos desde 21 que o anos. Batman foi visto pela última vez. Já A esse estou ponto, com ele um voltou bom a ser só uma entradão, lenda mano. aos olhos dos cidadãos mais jovens de Gotham. Esse é o assunto de um jantar entre o Gordon e o Bruce Wayne.
Wayne, conversando sobre os velhos tempos. Essa conversa deixa claro que o Bruce não vê o Dick Grayson há 7 anos e é muito provável que ele nem sequer atue como Asa Noturna. E também fica claro que o Jason Todd morreu, e essa foi a razão pro Bruce abandonar o manto de Batman. Isso não é estabelecido tão cedo na história, mas nesse universo, tirando o Superman, todos os heróis foram banidos pelo governo. O único que foi contra isso foi o Batman, mas a morte do Jason fez ele desistir de vez. Você deve estar pensando, mais uma história em que o Jason morreu. Isso aqui foi escrito 2 anos antes da HQ Morte em Família, em que o Jason morreu de forma canônica, oficialmente. O Frank Miller escreveu sem grandes pretensões que o Jason tinha morrido e 2 anos depois o personagem de fato morreu nas histórias principais. Me falaram no vídeo que eu fiz com que eu reagi conhecendo os Robin, que não, ele tipo fizeram uma votação pra ver se o Robin realmente ia morrer, tá ligado? Mó esculacho com o Robin, os caras botando a vida do Robin em jogo, mano. Fizeram um round six com o Robin. Então, você escolhe, vocês querem que ele morra ou não? Escolham. Aí todo mundo botou pra ele morrer, mó esculacho, mano, mó esculacho. Grandes pretensões que o Jason tinha morrido e 2 anos depois mano. o personagem de fato morreu nas histórias principais. Zoadaço com o Robin. Jogaram o Robin pra morte, mano. De ir embora pra casa. Enquanto anda pelas ruas sujas de Gotham, do fundo da sua mente vem uma reflexão. Quando nos despedimos, Jim pôs a mão no meu ombro e riu. Você precisa de uma mulher, ele disse. Enquanto isso, em minhas entranhas, uma criatura rosna e diz do que eu preciso. Verme. Deixo meu carro no estacionamento. Agora eu não aguentaria ficar dentro de nada. Só decido caminhar pelas ruas da cidade que está se acabando como o resto do mundo. Eu sou um zumbi, um holandês voador, um cadáver, morto há 10 anos. Aí, poético, filosófico. Vou me sentir melhor pela manhã. A sensação não será tão forte. É a noite que piora as coisas, quando os odores da cidade atraem o maldito. Embora eu durma numa mansão a quilômetros de distância, e quando as sirenes da polícia me fazem acordar e esquecer por um instante que tudo está acabado. O cara anda cheio de jovem. Se ele procurava vingança, encontrou. Faz 40 anos que sua sombra nasceu. Uma caminhada média aí no Rio de Janeiro. Mais uma vez ele me trouxe de volta para mostrar como tudo mudou pouco. O mundo só está mais velho e sujo. Mas o fato poderia ter sido ontem, poderia ser agora. Eles poderiam estar caídos aos meus pés, inertes, sangrando. E o homem que privou a minha vida de todo o sentido poderia estar em pé, bem ali. Bruce fica parado em um lugar muito semelhante ao que seus pais foram mortos, e 2 membros da gangue dos mutantes surgem com a intenção de matar ele. A questão desses bandidos é que eles não se sentem à vontade mexendo com alguém que não demonstra ser indefeso, então eles arregam e saem dali. Algo que eu sinto que faz falta na animação são esses pensamentos do Bruce. Na versão animada a gente só vê ele andando pela rua e esbarrando em um jornal noticiando a morte de um casal, exatamente igual aconteceu com os pais dele. Isso não torna a animação ruim, mas o quadrinho realmente te faz sentir a agonia da vida. Dá mais profundidade. Se a vida do Bruce já era complicada na época em que ele era o Batman, imagina um Bruce velho percebendo que a cidade continua a mesma merda de sempre e ele não pode fazer nada. É como se o Batman estivesse lutando dentro dele pra sair mais uma vez, tanto que ele começa a se preparar pra se tornar o Batman de novo sem nem perceber. Isso tá acontecendo desde a primeira cena da história. O Bruce na corrida ele tentando arrumar algum hobby pra ocupar a cabeça, mas mesmo nesse hobby ele continua agindo igual o Batman. Ele é tipo uma bomba relógio esperando explodir pra voltar ao que era antes. E quanto aos vilões, você deve estar pensando. Ironicamente, sem o Batman, a maior parte dos vilões se aposentaram da criminalidade. Como o Coringa, que agora vive em um estado catatônico no Arkham. E o Duas Caras, que depois de um tratamento psicológico prolongado, aparentemente se curou da personalidade dupla. E até fez uma cirurgia plástica pra recuperar metade do rosto. E ele ficou parecendo um Lex Luthor 2.0. Ô, calma aí, cara, claro, calma aí, óbvio não fala que de ele careca continua não, partido fala no de meio. careca E não dá não. nem um dia ele já volta pro mundo do crime. E agora ele tá com a cara toda Já me enfaixada, falaram igual que eu aquele outro vilão no pareço o silêncio. Alexandre A de loucura Moraes dele agora é negro. essa, né? Ficar Mó parecendo os esculacho, outros cara. vilões. Mó E eu não esculacho. posso deixar de apresentar o psiquiatra que tá tratando os vilões de Gotham. O Dr. Bartolomeu Valper. O personagem mais insuportável dessa história. Ele é tipo o J. Jonah Jameson, só que é pior. Porque pelo menos o JJ é engraçado. Esse cara é só um idiota arrogante. Isolado na sua mansão escura, o Bruce passa a noite assistindo TV. Primeiro ele tenta assistir um filme, no caso o filme do Zorro. Só que isso faz ele reviver de novo a noite em que ele foi assistir esse filme no cinema e seus pais foram mortos. Então ele muda de canal e começa a ver o jornal, o que piora ainda mais, porque ele começa a ver todo tipo de crime absurdo que tá acontecendo na cidade. Eu acho que o Bruce devia começar a considerar pagar uma TV a cabo. Completamente afetado, o Bruce Completamente começa a ouvir a voz milionário, do Batman sem dinheiro surgindo pra na isso. sua cabeça. Depois de tanto tempo tentando conter essa força interna, essa consciência que luta pra tomar o controle Gelado, de volta bem toda noite gelado. faz ele chegar no limite. Depois de 10 anos, o Batman finalmente nasce de novo. Nossa. Nossa.
Aura. Em apenas uma noite, diversos relatos começam a surgir de que uma criatura semelhante a um morcego gigante ou um homem fantasiado de Drácula tá por aí impedindo vários crimes. Um deles é de uma Um homem garota chamada fantasiado de Carrie Drácula é Kelly e sua forte, tá? amiga Michelle, que foram salvas dos mutantes pelo Batman. O acontecimento principal da noite é um assalto ao banco de Gotham, que faz a gente ver o Batman de volta em ação pra valer, usando o traje clássico cinza e azul. Ó, Esse Batman é bem mais brutal do que de costume. Como ele tá velho, ele não tem mais o mesmo vigor de quando ele tava no auge. Então, pra compensar isso, quando ele caça esses bandidos que assaltaram o banco, ele ataca propositalmente deixando eles aleijados, pra garantir que eles vão ficar no chão de uma vez. Eu sei que hoje em dia virou padrão o Batman pegar o bandido e deixar a cara então, dele parecer virou um meme real, né, mano? Então, realmente, literalmente virou um meme real. O cara literalmente aleja, porque é brincadeira, né, mano? Quando a gente fala que o Batman bate, quebra sua coluna e te deixa ali, mano. Tanto porrada que você toma. Mas ele não te aleja de verdade. Mas aqui, mano, aparentemente o Batman tá pouco aí. um repolho de tanta porrada. Caralho. Mas eu Ótimo. imagino que na época não era tão comum assim. Investigando esses bandidos, ele descobre uma pista sobre o Duas Caras. E antes de sair, ele pede para que o policial fale pro Gordon entrar em contato com ele. Na manhã do próximo dia, o único assunto na TV é o show da noite anterior, que deixou o hospital de Gotham lotado de criminosos. Só Ih, que vai tem uma tomando. questão aí. Todo mundo tá sabendo que ele voltou. Todo mundo. É. Todo mundo. E Coringa você sabe também. muito bem quem é a pessoa que mais queria que isso acontecesse. A volta do Batman Coringuinha. traz em debate se a presença dele é benéfica ou problemática para a sociedade. Isso aqui é muito bom porque é total algo que aconteceria na vida real se surgisse um super-herói. Você pode ter certeza de que as pessoas iam se dividir sobre isso, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão super polarizadas. Com essa repercussão, o líder Porra, é dos mutantes verdade, né, conseguiu- mano? E pensar que quando o Batman sumiu, tipo, vários, tipo, vilões, tipo, aparentemente que eu tô entendendo aqui, até agora, que vários vilões, tipo, maiores sumiram, tipo, o Duas Caras, ele, tipo, deixou de fazer crime, o Coringa, que era o, tipo, o pior de todos, também deixou, então, quando o Batman tá voltando, então, obviamente, vai ter uma rapaziada que vai falar, caralho, fudeu, o Batman tá voltando, aí todo mundo vai falar, cara, que tá bom, porra, isso é ruim, o Coringa também vai voltar, se ele voltar, não pode voltar, caralho, tipo, esses lados de ver a volta do Batman é Ainda curioso, mais hoje em dia, que as interessante, pessoas estão legal. super polarizadas. Ah. Com essa repercussão, o líder dos mutantes conseguiu de algum jeito aparecer na TV pra ameaçar o Batman e o comissário Gordon. Eu sinto que se essa história fosse hoje em dia, ele ia ameaçar os dois pelo Twitter. Aquele bandido que o Batman investigou na noite anterior, que tinha uma ligação com Harvey Dent, é solto propositalmente pelo Gordon, com a intenção de deixar o Batman rastrear o Duas Caras. O que ele fez? Não achando o Harvey de cara, mas tirando informações do capanga. Quando chega a noite daquele dia, o Gordon manda colocar de novo o bate-sinal em cima da delegacia, pra deixar claro pro mundo todo que o coisa ruim voltou. O que chamou a atenção da Carrie, que claramente Voltou não tem liderando uma visão a de mundo muito mamada. parecida com a dos pais. No topo da delegacia, Batman e Gordon discutem sobre o Harvey, que usou o dinheiro do assalto do banco pra conseguir 2 helicópteros, e aparentemente vai tentar fazer alguma coisa nas torres gêmeas de Gotham. Nossa senhora, 2 helicópteros, 2 torres, o que será que ele tá tentando fazer, hein? Essa coisa Calma, tão é óbvia helicóptero, quanto meu parece, nobre. já que mais cedo No naquele avião. dia, o Coringa recebe uma visita de um Ah, mas aí personagem que eu a não data tenho do certeza negócio, se era pra 11 ser de o setembro, vilão tá ligado? Homem-Brinquedo Aí ou se ele é só um pode. personagem criado pra essa história. Ah, de qualquer forma, eu vou chamar ele de Gordão dos Brinquedos. Portão de brinquedo foda. Buzzed. Esse cara é um dos poucos capangas do Coringa que sobrou e diz que recebeu uma proposta do Harvey Dent sobre construir uma bomba. Naquela noite, o Batman fica à espera dos helicópteros em uma das torres, armado com um rifle e com um gancho. Olha aí o Frank Miller prevendo o Batman no Fortnite. Primeiro 11 de setembro, agora é isso. O cara conseguiu prever 2 das maiores catástrofes na história da humanidade de uma vez só. Calma aí, cara. O primeiro helicóptero pousa na torre em que ele está. Pô, 11 de Aqui eu achei bem Calma aí, maneiro 11 de que na setembro animação ficou catástrofe da implícito que o humanidade? Batman usou o gás do Pensei medo que era só nos espontâneo Estados pra Unidos, tá deter os ligado? bandidos. Enquanto no Puro quadrinho, Estados do Unidos, nada ele ou fala Estados que arrumou uma Unidos foi substância decorrendo no mundo militar inteiro. usada em guerras pra neutralizar os Tipo, inimigos humanidade? e blá blá blá. Tá bom, Calma aí, nerd. velho. Ele encontra a bomba e consegue desativar ela. Agora o objetivo é chegar no helicóptero da outra torre. Disparando um gancho com uma corda usando o rifle, ele se aproxima da segunda torre, mas é atingido. Só que no último segundo ele consegue atirar de novo no helicóptero, derrubando o Harvey e pegando ele no ar. Os dois caem pra dentro do prédio e o helicóptero com a bomba explode no ar, matando apenas os bandidos que estavam pilotando. Ó. Ei. Agora que o Harvey foi detido, fica perceptível que de fato aquele tratamento e a cirurgia não ajudaram em nada. Na verdade, parece que até piorou a situação dele. Por dentro, ele ainda se vê como alguém deformado e que todo mundo tá rindo dele. No fundo, ele nem queria dinheiro ou qualquer coisa do tipo com esse plano. A ideia era acabar com a própria vida. E pro Batman, Ó. olhar alguém tão quebrado psicologicamente a ponto de que não tem mais como consertar, é quase como se olhar no espelho. E desse jeito acaba o primeiro capítulo. Caralho. Doideira.
Eu acho que a melhor coisa desse capítulo é o jeito que a história mostra como Gotham tá empurrando o Bruce a se tornar o Batman de novo. É como se a cidade fosse uma panela de pressão gigante cada vez mais perto de explodir. As pessoas estão no limite com tanta corrupção e criminalidade. O Frank Miller se esforçou para transformar essa Gotham na versão de Gotham mais fodida que ele podia. E foi uma ótima escolha o Duas Caras ser o primeiro grande vilão que o Batman enfrenta depois de voltar. De todos os vilões, o Harvey não é poderia, o mais o Coringa trágico tem e que ser o mais último, tá próximo do ligado? Bruce, o que cria esse paralelo entre dois homens que foram Coringa quebrados tem por que conta ser o dessa último. cidade e que mesmo tentando mudar, favor, no fundo, que eles seja. não conseguem deixar de ser o que a cidade transformou eles. Outro aspecto muito maneiro é a questão de que o Bruce Wayne não consegue mais agir do mesmo jeito que ele agia no auge. É mais Primeiro icônico, que ele virou uma parede, o cara tá gigantesco, então ele compensa na força bruta a agilidade que não tem mais. E essas limitações vão ficar ainda mais evidentes no próximo capítulo. Em teoria, ele não deveria. Era pra ter nem os dois, né? Nem força bruta, nem agilidade, né? Tá velho? Ele devia ter, tipo, mais arma de fogo, tá ligado? O segundo capítulo Porra, ia ser começa pica. com o Tipo Gordon o último andando Batman. pelas ruas e pensando no Já seu que ele não mundo em tem volta dele. Mais força uma física vez, e nós a vemos como reflexo degradação de quando ele criminosa era afeta tudo jovem no nessa auge. cidade. Não tem um aspecto compensava que o na Gordon arma. não consegue relacionar ao estado quebrado de Gotham. No Cacetete beco, de ele imagina que eletricidade, tipo de tá ligado? pessoa pode ter morrido ali. pistola. Ele olha pra um vendedor e Foda. pensa que tipo de coisa esse homem tem que Tiro da fazer pra cabeça se de prevenir vagabundo. toda noite. Ele olha pra um carro bonito na rua e vê apenas como um alvo fácil. E se um carro bonito é um alvo fácil, uma pessoa bonita, então é melhor nem falar. Enquanto ele se distrai divagando sobre essas coisas, um membro da gangue dos mutantes surge pelas suas costas. Desse jeito, Gordon se prepara para trocar tiros com um moleque que não tem nem idade para tirar uma carteira de motorista. A volta do Batman causou reações distintas nas pessoas, em especial naquela garota, Carrie. Inspirada nas ações do morcego, ela resolve se tornar uma nova Robin. Então Mas ainda ela falta muita prática para ela estar desse- preparada. é Um detalhe desse- legal na animação é que o quarto dela tem vários troféus de ginasta. Isso meio que dá uma profundidade a mais no ímpeto dela de se tornar um Robin. Voltando ao Gordon, acabou que ele conseguiu matar o bandido. Então Esse já é o ela é terceiro desse atentado Batman, que ele então. sofre, faltando uma semana pra se aposentar. A questão é que quando ele sair, quem vai ficar no lugar dele? Enquanto isso, em outro canto da cidade, Batman tá atrás de uma criança que foi sequestrada pela gangue dos mutantes. Eles estavam querendo pegar o dinheiro do resgate e depois matar ela. Claro que o Batman arrebenta a cara de todo mundo e salva Que a criança. otários, Dessa vez mané. ele até chegou ao ponto de usar uma arma de fogo. Por muito tempo ficou essa dúvida se o Batman matou ou não a mutante que tava segurando a criança com esse tiro que ele deu. Porque realmente, no quadrinho, não dá pra entender muito bem o que acontece aqui. Mas a animação confirma que ele só deu um tiro na mão dela. Então esse Batman continua sem matar, pelo menos por enquanto. Ele interroga um desses bandidos e descobre que os mutantes estão conseguindo armas através de um general do exército que vem aceitando suborno pra desviar as armas. Ele tá fazendo isso porque o governo parou de pagar o tratamento médico que sua esposa com leucemia tava fazendo. Sem ver outra saída pra essa situação, o general tira sua própria vida. Situaçãozinha complicada, né? Tanto o Batman quanto a Carrie descobrem que o líder dos mutantes convocou uma reunião no lixão de Gotham e partem pra lá. E pela primeira vez a gente vê o Batmóvel e, meu amigo, nessa história o Batmóvel é um tanque de guerra gigantesco que o Batman usa pra arrebentar os mutantes usando bombas e balas de borracha. Pra você ter noção do quanto esse Batmóvel é bolado, o Batman descreve que não existe material no planeta Terra que seja capaz de atravessar a fuzilagem dele. Ele Porra. basicamente derrubou o lixão inteiro usando essa máquina. O único que continua de pé é o líder mutante, que berra gritando covarde e chamando o Batman pra uma luta justa. Até agora, esse cara é o que mais conseguiu fazer o Batman chegar perto de deixar de lado a regra de não matar. Eu tô A gente velho, meu vê que nobre, tá não um tem dos como responsáveis lutar pelo justa, caos não. diário que Eu tô mata velho, pessoas tô idoso. inocentes todos os dias. 60 anos nas Tem ali na costas. frente dele. Ele podia só matar esse cara como se ele fosse Ai, um ai. inseto e acabar com isso tudo. Mas ele prefere não fazer isso. Ele Vamos na prefere mão. dar essa luta justa que o mutante tá pedindo. E de início até parece que ele tá conseguindo mandar bem, mesmo com a idade. Mas aos poucos as limitações do seu corpo começam a ficar evidentes e o mutante passa a espancar ele. O negócio fica tão feio que ele começa a lembrar do Dick Grayson e de como ele seria de grande ajuda se estivesse ali. Cara, é por isso que eu digo que a animação é boa, mas esses pensamentos do Batman durante a Sim, história mano. fazem falta. Ele Faz tá uma quase diferença do morrendo caralho e a esses última coisa que se pensamentos. passa na cabeça dele é o Robin. Isso mostra a importância que o Robin teve na vida do Bruce. E ele só não morre justamente porque a Carrie surge distraindo o mutante, o que dá tempo do Batman usar um Outro Robin. dispositivo que imobiliza o cara. Desse jeito ela consegue arrastar o corpo dele de volta pro Batmóvel e fugir dali. Ih, ia ser solado, ia ser rolado pelo mutante. Vai tomando. Enquanto essa treta toda rola bem longe de Gotham, Calmo. lá em Washington, na Casa Branca, o presidente Ronald Reagan tem uma conversa bem séria sobre o que tá acontecendo em Gotham. Aparentemente, a volta do Batman vem trazendo uma repercussão negativa, e o governo tem que fazer algo a respeito disso, já que os heróis foram banidos. Por isso ele manda um velho amigo do morcego ir conversar com ele sobre isso.
Superman! Vai tomando! Dentro do Batmóvel, a Carrie volta junto com o Bruce. Ela improvisa uma tala pra ajudar o braço quebrado dele. Os dois se apresentam e o Bruce reconhece o potencial da garota e acolhe ela. As notícias sobre a guerra contra os mutantes logo chegam aos jornais. E o Coringa, que a esse ponto já recobrou totalmente sua consciência, manipula o Dr. Bigodinho aqui pra conseguir uma participação em um programa de entrevista. A gente meio que já sabe onde é que isso vai dar. Que isso, cara? Ah, desculpa. De volta ao esconderijo, Bruce tira o traje e vai pro fundo da Batcaverna pra se recuperar e entrar em contato com a representação do Batman, na forma desse morcego que sempre aparece quando ele precisa de motivação pra voltar a agir. Esse aqui é um dos momentos em que a animação conseguiu superar o original. Essa cena aqui na animação é muito foda. Ao mesmo tempo, a mídia cobra o prefeito pra tomar alguma atitude sobre tudo isso. Ele afirma que isso tudo é culpa do Gordon e do Batman, que ele vai pessoalmente dialogar e chegar em um acordo com o líder mutante. Olha, não precisa ser nenhum gênio pra perceber que isso não é uma boa ideia. Até a jornalista diz que isso é loucura e ficaria surpresa se isso desse certo. Tipo, olha esse cara, você acha que tem alguma condição desse maluco conseguir negociar algo com algum criminoso? Nas ruas de Gotham, vemos Não julgue o livro pra capa, meu nobre. Não julgue. O primeiro caso é quando um fanático religioso entra em um cinema pornô e mata 3 pessoas porque acreditava que o filme era uma obra do diabo pelo seu título. Meu doce Satã. Na mídia, esse atentado foi reportado como um atentado você matar 3 pessoas, tá suave. Outro acontecimento é um ex-pugilista chamado Vasquez, que depois de perder sua última luta, implorou pro chefe dele dar outra oportunidade. O chefe negou a luta, mas ele ofereceu outra forma de ganhar dinheiro através de assassinatos. Em um desses, depois de terminar o serviço, ele pegou uma revistinha falando sobre o Batman e começou a ler. Bom, uma coisa leva a outra, e a próxima coisa que aconteceu foi ele se vestir de Batman e tentar matar o próprio chefe. E a reportagem que veio disso é que um assassino vestido de Batman foi morto em um restaurante. E o último acontecimento é quando o dono de uma loja escuta uma mulher sendo assaltada na rua. E quando ele sai para ajudar a mulher, o bandido inesperadamente foge de medo, coisa que jamais aconteceria antes do Batman voltar a agir. O prefeito finalmente vai pro presídio fazer um acordo com o líder mutante, mesmo com o Gordon dizendo que ele ficar numa sala sozinho com esse cara não é uma boa ideia. Confia, mas ele ganhou muita popularidade por dizer que ia resolver isso pessoalmente, então a vontade de ser reeleito falou mais alto. Fico imaginando o quão produtiva vai ser essa conversa. Brasil médio. Aí, ó. O prefeito está morto. Nossa, quem diria que ia dar ruim ficar sozinho em uma sala com um monstro do Outlast. Realmente uma pena que ninguém avisou esse coitado. Você finalmente se recupera por completo e 3 segundos de conversa. Eu acho que talvez com ela ele consiga acabar com os mutantes de uma vez por todas. Mesmo depois de tudo que aconteceu com o Jason, talvez seja melhor dar uma chance pra ela. 3 segundos de conversa. Um plano de atrair todos os membros da gangue pra um lugar só. Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, o Gordon tem uma conversa com a Capitã Indel. O nome é esquisito assim mesmo. Essa capitã vai ser a pessoa que vai ocupar o lugar de comissária no lugar do Gordon. E por mais que ela respeite o Gordon, ela discorda completamente da sua posição em relação ao Batman, que pra ela é um criminoso como qualquer outro. E o Gordon dá um argumento bem interessante sobre a posição dele em relação ao vigilante. Aí. Não entendo como pode apoiar um justiceiro. Nosso trabalho é defender a lei. Dublagem? Você deve ouvir coroas como eu falar de Pearl Harbor. Na maioria das vezes mentimos. Parece que todos ficamos de pé e fomos atrás do eixo assim que aconteceu. Mas a verdade é que estávamos paralisados pelo pânico, um monte de rumores. A gente praticamente não tinha um exército, droga. A gente estava escondido embaixo da cama com um lençol sobre a cabeça. Foi quando ouvimos o presidente Roosevelt. Tipo, a ideia do texto é a mesma, mas é que o texto mudado. Forte e segura, pegando o nosso medo e transformando ele em espírito de luta. Vou focar na voz. Por causa dele, a gente ganhou aquela guerra. Anos mais tarde, saiu um informe dizendo que Roosevelt podia ter sabido sobre Pearl Harbor e deixou acontecer. Aquilo ficou na minha cabeça durante dias. Que horrível seria se fosse verdade. Por outro lado, foi o que nos levou à guerra. Mas muitos homens morreram. Mas no final, isso salvou milhões. Eu fiquei batendo a cabeça de um lado para o outro, até que eu percebi. Era grande demais para eu julgar. O fim justifica os meios? Era grande demais. Não entendo o que isso tem a ver com o Batman. Talvez um dia você entenda. Comissário, é melhor o senhor ver isso. Eita, gordão. Gordão. E aí, tá gordão?
Batman fala pro Gordon qual o intuito do plano dele. A ideia é soltar o líder mutante e humilhar ele na frente de todos os mutantes para desmoralizar eles. E para isso ele precisa de um último favor do Gordon: deixar uma abertura pro mutante escapar de propósito e ir diretamente para onde tá todo Olha mundo. esse Então, Batman, a luta começa, ardiloso. e dessa vez o Batman resolveu Ardiloso. ser mais esperto, usando de forma mais tática em um ambiente cheio de lama, onde os dois têm a mobilidade limitada. Diferente da primeira vez que ele agiu de forma emocional e perdeu o controle, agora ele consegue espancar o feioso e termina quebrando os braços e pernas dele. Como? Não, me explica. Ó. Qual é a lógica? Show. A ideia do Batman. Olha o plano genial do maior detetive da DC. Irei soltar o chefe mutante para limitar o movimento dele. Eu irei ficar também no mesmo lugar que eu também vou ser debilitado. Minha movimentação também vai ser debilitada. No X1 franco que eu tive com o cara, eu perdi. Logo, eu vou agora lutar com ele debilitado também. E eu sou velho já. Porra, Batman. Aí me esculacha, né, mano? Que ideia de irico é essa, Batman? Tirou Porra. o controle, agora ele consegue espancar o feioso e termina quebrando os braços e pernas dele. Você não tá entendendo. Isso não é uma poça de lama. É uma mesa de operação. E eu sou o cirurgião. Ai, toma. Ai. Todo mundo que tava ali e viu essa surra largou de vez a gangue dos mutantes e fundaram uma nova gangue, os Filhos do Batman. E agora eles dizem que vão acabar com os criminosos de Gotham. Aí, vai claro tomando. que isso também dá o que falar na mídia, principalmente na boca de quem já não gostava do morcego, já que agora tem uma gangue inteira de psicopatas usando o nome dele. E o segundo capítulo termina com o Gordon finalmente se aposentando do seu cargo de comissário e o Bruce se sentindo mais vivo do que nunca. Show. Tranquilo, agora tem uma nova gangue. Eu diria que esse capítulo é o verdadeiro grande retorno do Batman. O primeiro capítulo foram só as preliminares. Aqui é onde as consequências das ações dele desde que voltou estão surtindo efeito. Cada vez mais ele escancara como as instituições de Gotham são um fracasso completo. E ele efetivamente tá trazendo de volta o medo que os bandidos comuns tinham. Em compensação, nem sempre a figura dele é vista de forma correta. Como por exemplo o ex-pugilista que se inspirou na figura do morcego para tentar matar o chefe corrupto. Claro que tem uma forçada de barra da mídia nesse caso, que joga nas costas do Batman situações como essa, ou a do cara no cinema, que não tem nada a ver com ele, Mídia e mesmo sendo assim mídia. foi noticiado como se ele tivesse inspirado o cara a fazer aquilo. Nada de É um anormal. aspecto interessante você pensar que a influência do Batman não é algo tão simples, que é só ele bater em bandido e todo mundo vai aceitar ele como um herói. Pessoas são complicadas, pessoas são complexas, ainda mais em um lugar caótico igual Gotham. E eu tenho algo a confessar em relação a histórias do Batman. Eu sempre achava um negócio meio zoado as histórias mais sérias do Batman ter um moleque todo colorido de perna pra fora do lado dele. Tipo, porra, tá estragando a vibe, cara. Mas hoje em dia eu admito que eu tava sendo ignorante quanto a isso. O Robin é a primeira luz que surge na vida do Batman depois da escuridão que a existência dele virou após a morte dos pais. Ele é uma das poucas pessoas em que o Bruce consegue se identificar de forma genuína. As histórias do Batman são sombrias, Dá mais são leveza, tá tragédias, ligado? são pesadas, Isso. mas também são histórias sobre esperança, heroísmo e coragem. E o Robin é uma representação viva disso, que tá sempre junto do Batman. Principalmente Literal, nessa história. Essa foi a história que me fez gostar do Robin, ou nesse caso, a Robin. A Sério? Carrie é a representação completa de todos os elementos positivos que o Robin traz para as histórias. Ela é corajosa, ela é determinada, ela não passou por uma tragédia, mas mesmo assim se inspirou na figura do Batman Não é pra tentar ajudar cisquista. a cidade, mesmo que isso vá contra o que Cisquista. outras pessoas acreditam, É, como os pais dela, que não não vem de gostam circo. nem um pouco do Vigilante, e ela literalmente salva o Batman no ponto mais baixo dele. E é graças a ela que ele conseguiu colocar a cabeça no lugar e finalmente voltar a se sentir o mesmo cara de 10 anos atrás. Morrabão, Infelizmente Robin. pra ele tem Morrabão. dois problemas com isso. Um problema de 10 anos atrás e um problema atual. Morra bom esse Robin aí, meu nobre. Eu gostaria de ser Batman com o Robin DC do meu lado também. O terceiro capítulo começa com uma Obrigado, dupla de bandidos rapaz. assaltando uma loja. Na verdade, não é bem uma dupla, eles têm uma chefe. Ah, como é que eu vou apresentar essa personagem no Nossa, vídeo? que imagem a que chefe imagem deles é uma amaldiçoada, mulher cara. gigante chamada Ai, Bruno, Phineas, que de tem frente. cataventos tapando os Não. mamilos. É isso mesmo que você tá vendo. Essa mulher costumava ser uma capanga do Coringa e agora formou sua própria gangue. Nessa mesma loja aparece uma senhora feia igual o diabo reclamando do preço das bebidas. E quando um dos capangas se aproxima, a velha começa a descer a porrada nele. Obviamente
Obviamente, essa véia, na verdade, é o Batman disfarçado, e a Bruno foge quando percebe isso. Ele se comunica com a Robin, ordenando que ela não seja detectada pela Bruno. Ao mesmo tempo em que isso rola, na TV passa uma entrevista com Como o é que presidente caralho o Ronald Batman se Reagan, disfarçou em disso, que ele é velho? questionado sobre uma crise envolvendo a ilha de Corto Virou Maltese bagunça. e sobre as ações do Batman em Gotham. E o Reagan desvia do assunto dizendo que isso é responsabilidade do governador. E então o governador diz que isso é responsabilidade do prefeito. E aí o prefeito diz que isso é responsabilidade da comissária de polícia, Endel. É Brasil, é política sendo um puro suco da política aqui. Aí você é responsável do outro, aí é responsável do outro. Ninguém é responsável, mano. É isso aí. Prefeito. E aí o prefeito diz que isso é Não é culpa de responsabilidade da ninguém. comissária de polícia. Não é Endel. culpa de ninguém. Política realmente é a mesma bosta em qualquer época e lugar do mundo. É a arte de inventar uma desculpa e jogar o problema pra outra pessoa. Os jornais também reportam Não é culpa de algum ninguém. objeto voador não identificado se aproximando de Gotham. De volta à perseguição, a Robin acaba desobedecendo a ordem do Batman sobre não ser vista e ataca a Bruno com estilingue. Pelo menos isso serviu pra fazer ela entrar em um prédio abandonado, em que ela se torna presa fácil pro Batman. Ele tá tentando descobrir qual é o plano do Coringa pra querer participar de uma entrevista na TV. Olha o bundão dele! Ela tenta escapar, mas acaba caindo no subsolo do prédio, onde o morcego pula Não é pra atrás. olhar, não. Enquanto essa treta acontece, em vários pontos da cidade, as pessoas veem alguma coisa passando voando super rápido. Inclusive, quando um homem no metrô acaba caindo por acidente nos trilhos, essa coisa salva o homem, parando a locomotiva com as próprias mãos. O Batman tá bem perto de conseguir tirar uma informação da Bruno. Olha, ela também tem cataventos na bunda. Só que aquela coisa que tava voando Mano, que pela cidade toda estereotipagem parece aqui. horrível, Ele derrete velho. a arma da Por Capitã quê? Liberdade de expressão aqui e prende ela. Bom, eu tô fazendo Liberdade um drama aqui, é o mas tá Monark. claro quem é que tá fazendo essas coisas. O Ele Monark, diz que precisa velho. conversar com o Bruce e ele responde pra fazer isso no próximo dia. Desse jeito ele vai embora voando igual um foguete dali. Dando um pouco de contexto sobre o que se passa internacionalmente e em Gotham agora, os Estados Unidos estão em um tipo de guerra fria com a União Soviética por conta de uma crise militar em Corto Maltese. Pra quem não sabe, Corto Maltese é uma pequena nação em uma ilha na América do Sul, no universo da DC. Essa crise militar Não tá me importo. acontecendo porque a União Soviética considera uma Ok, afronta a presença não me de importo, soldados não me norte-americanos interesso. na Muito ilha, que, obrigado. segundo Reagan, estão lá pra garantir Ah, é. a liberdade, o que vem causando diversos conflitos no país. Já em Gotham, Vai os ser uma antigos vez, tá ligado? mutantes Em que uma agora história se tornaram os específica. filhos É, do é Batman, foda. matam do jeito mais brutal possível pessoas que estão ligadas com o crime organizado, como traficante ou até viciados, o que coloca mais pressão por parte da mídia em cima do Batman, principalmente com aquele doutor Bartolomeu Valper, que afirma sempre ter dito que o Batman era o grande problema e a razão para isso tudo estar acontecendo. Depois da situação envolvendo aquela gangue, o Batman dá um esporro na Robin por ela ter desobedecido ele. Pelo menos os dois conseguiram uma pista, um homem chamado Abner, que no caso é o gordão dos brinquedos que apareceu mais cedo. Eles ficam parados observando a casa dele, que parece estar vazia, só que a Robin de novo desobedece às ordens do Batman. Porra, e entra na Robin, casa. A casa tu tá estranhamente só tem uma merdeira, criança, hein? mas parece um boneco Caralho. feio. Quando a Carrie chega perto dessa coisa esquisita, essa coisa responde ela de volta. E por muito pouco o Batman consegue puxar a Carrie pra fora enquanto o boneco explode e destrói o prédio inteiro. O foda é que o prédio não tava vazio e várias pessoas morrem por isso. Mais mortes na conta do Coringa que o Batman vai levar pro resto da vida. Falando nele, esse mesmo tá só há um dia de ir participar desse programa na TV. O dia finalmente chega e começa com o Clark vindo ter aquela conversa. Ele Clark avisa que Kent. essa volta do Bruce tá incomodando muita gente, gente poderosa, gente que tem autoridade pra um dia mandar o Clark vir aqui e obrigar ele a voltar pra aposentadoria, ou mais que isso. E a resposta do Bruce pra isso é dobrar a aposta pra ver quem é que vai vencer. Antes que o Clark continue, ele é interrompido quando escuta o presidente Reagan em um discurso sobre as tropas americanas em Corto Maltese, e soltando o que provavelmente é um código pro Super participar de um combate contra os soviéticos. As heróicas forças americanas Aí, estão em dublagem. confronto direto com as tropas soviéticas em Corto Maltese. Isso aí é a dublagem Esses do... soviéticos querem nos ver sair com o rabo entre as pernas. Mas temos que proteger nossos interesses, quer Caralho. dizer, lutar pela Lá liberdade. do Infamous, e o Second bem Sun, do povo velho. de Corto Maltese. O cara da Então fumaça. não fiquem tristes. A voz do Deus cara- eu está gosto da do voz do nosso cara. lado. Ou pelo menos alguém quase tão bom. É, nesse universo o Super-Homem virou um cachorrinho do governo. Porém, o foco principal desse dia é o Coringa aparecendo na TV. E todo mundo tá se preparando pra seja lá o que vai acontecer nesse programa. O Coringa ganha filtros especiais pra conseguir respirar gases tóxicos. A comissária Indel prepara uma emboscada pra prender tanto o Coringa quanto o Batman, que ela sabe que vai aparecer. E o Batman manda o Alfred buscar a Carrie na escola. Vai ser uma grande noite e o Coringa se prepara Vamos no matar camarim o usando povo seu de rir. batom especial. Usando o Batcóptero, nosso herói se aproxima e plana pra cima do prédio
prédio, começando a deitar na porrada cada um dos policiais ali. Dentro do prédio, o programa de entrevistas finalmente começou. E o Coringa começa a falar o tipo de coisa que qualquer um que não seja um idiota espera do Coringa. Como o fato de que ele já perdeu a conta de quantas pessoas ele já matou, ou que ele vai matar todo mundo naquele programa, esse tipo de coisa. Mas aí, fica de boa que o doutor aqui garante por que ele que alguém vai assistir um programa ao vivo do Coringa, velho? Porra, quem é louco, velho? Mais uma vítima do Batman. No quadrinho, Eu ele não até chega teria a essa colher, afirmar não. que as ações do morcego vêm de uma repressão sexual. Eu O iria Coringa assistir a aproveita que prisão, o cara tá ligado? deixou um gancho com esse assunto e beija a doutora usando aquele batom especial. O que transforma ela no eita bicho, sexo. De repente, aqueles dois bonecos feios invadem o programa espalhando o gás do riso que mata todo mundo ali dentro. Menos o Coringa, que tá com aquele filtro. Essa cena toda é incrível. A animação conseguiu deixar muito mais pesada do que na HQ, já que a gente vê com detalhes todo mundo agonizando até morrer. E agora o Coringa tá livre, leve e solto pela cidade. Parabéns a todos os envolvidos. Enquanto Caralho, esse é massacre meio tenso, todo mano. Morrer de aconteceu, rir o Batman literalmente, continuou velho. brigando com os policiais até ele ficar cercado e ser obrigado a fugir. O próximo passo dele é invadir a agência de serviços de acompanhantes da Selina Kyle. Sim, a mulher gato, que evidentemente também se aposentou, igual o Bruce. Ele beija ela à força usando aquele batom especial Aí, que hipnotiza Assédio ela. Games. Dessa forma, ele vai conseguir usar alguma das garotas que trabalham pra ela pra manipular um senador. A ideia é fazer o senador pedir um ataque nuclear em Corto Maltese. E o cara faz isso ficando peladão, enrolado na bandeira dos Estados Unidos, gritando em cima de um prédio. Caralho, o Coringa realmente é um demônio. Essa porra não tem nada a ver com o Batman. O cara tá querendo começar uma terceira guerra mundial porque sim. Só pra rir. O peladão acaba Só pra rir. escorregando e cai do prédio. E o Batman aparece fantasiado pra investigar o que aconteceu. Ele descobre a ligação entre o que houve com a Selina Kyle e parte em direção ao prédio dela, ao mesmo tempo que foge da Indel. Chegando lá, ele encontra a Selina amarrada e fantasiada de Mulher Maravilha. Ela explica o que o Coringa fez e que uma das garotas Foge, foge, hipnotizadas ainda Superman. está com o governador. A Robin Foge, encontra o foge, algodão Mulher doce no Maravilha. lugar e eles chegam à conclusão de que Foge, ele vai tentar foge, fazer alguma coisa Superman. Essa grande música era em um boa. evento chamado Feira da Era Amizade. legalzinha. As ações do Coringa estão se mostrando mais insanas do que nunca e o Batman continua contando cada morte que ele causa. Na saída do prédio, eles são cercados pelos homens da Indel e tem que pular pra fora usando o planador. E por muito pouco a Carrie não cai do planador. Tá ficando cada vez mais difícil combater o crime e ao mesmo tempo fugir da polícia. Só que ele usa o rádio da Indel pra informar sobre o que Cara, tá- aconteceu com o governador, já que ele não tem tipo tempo pra lidar com isso agora. GTA, tá então, ligado? mesmo que a contragosto, Como ela você vai ter bem? que reconhecer que o Batman de alguma forma ajudou nesse caso. Agora a missão é chegar na Feira da Amizade, onde o Coringa tá distribuindo algodão doce envenenado pra crianças, pensando em como o Batman vai se sentir vendo aquilo. Dessa vez o Batman não tá mais com um saco pra continuar nessa brincadeira de gato e rato com o palhaço. Tá Eles puto. finalmente chegam e o Batman vai atrás Tá do com o pau Coringa e a desse Robin vai tamanho. atrás do gordão dos brinquedos. Ó, E o como é que o parece Coringa. que vai ser só mais uma briga igual várias outras anteriores, já é cortada de início quando o Batman enfia um batirangue no olho do Coringa quando ele tenta Caralho! fazer uma refém. O morcego tá determinado a não se segurar dessa vez. Toda vez que o Coringa tenta fazer um refém, o Batman dá um jeito de impedir, o que começa a deixar o palhaço desesperado. E quanto mais desesperado, mais gente ele mata enquanto foge pra direção do túnel do amor. A tensão sobre se o Batman vai finalmente matar o Coringa chega no ápice, principalmente com ele vendo as pessoas mortas e percebendo que ele não tem mais condições físicas e psicológicas pra continuar com essa briga. A Robin, por sua essa vez, também luta brincadeirinha. contra o capanga do Coringa, que tava planejando explodir as crianças da montanha-russa usando esses bonecos feios. E ela quase morre sufocada por ele, mas por sorte, por muita sorte, ele é decapitado por outro carrinho de montanha-russa. A vida do Batman seria muito mais fácil se os vilões passassem a morrer por puro azar com mais frequência. Dentro do túnel do amor, finalmente acontece o esperado embate entre Coringa e Batman. Roteiro. Anos atrás, o Batman conseguiria limpar É o o chão rote- com a cara do eu Coringa, preparo, mas é um mano, do Batman Batman. velho e já Preparo até ferido o de uma carrinho. noite inteira Certeza. fugindo da polícia. E pra piorar, o Coringa começa a esfaquear ele diversas vezes. Só tem um jeito de parar isso de uma vez por todas. Então, sem outra escolha, ele quebra o pescoço do Coringa. Bem, não completamente. Ele não quebra por completo, só o bastante pra paralisar o corpo dele do pescoço pra baixo. No fim das contas, ele chegou perto, muito perto, mas não matou. O que frustra imensamente o Coringa, pelo menos ele ainda tem a satisfação percebendo que todo mundo vai achar que o Batman matou ele, mas o próprio Batman sabe que ele nunca conseguiu fazer isso. Não importa. Eu venci. Eu fiz você perder o controle. E vão te matar por isso. Nos veremos no inferno. E com a morte do Coringa, termina o terceiro capítulo. Caralho. Nossa.
Se o capítulo anterior foi sobre os limites físicos do Batman, esse foi sobre os limites psicológicos. Até que ponto essa versão do herói vai conseguir manter os mesmos princípios? A gente sabe que o Coringa não é o vilão tá, que mano. mais O Batman empurra tá o Batman velho, pra quebrar a mano. regra de não matar. Isso se tornou algo tão recorrente que os dois começaram a tratar esse tipo de coisa como algo casual. Ah, mais uma vez o Coringa fez alguma merda pra chamar a atenção do Batman. Daqui a pouco ele é preso e mês que vem ele vem fazer a mesma coisa. De um jeito muito doentio, isso virou uma espécie de relação simbiótica entre esses dois. O Batman nunca vai matar o Coringa e isso vai fazer com que cada vez mais pessoas morram. Em contrapartida, o Coringa não vai matar ninguém se não tiver Batman pra chamar a atenção. Um paradoxo que só tem duas formas de acabar, ou o Coringa morre ou o Batman morre, seja no sentido literal ou deixando de ser o Batman. É bem foda como essa história não se contém na hora de mostrar o tipo de atrocidade que o Coringa pode fazer. Ele matou a audiência toda de um programa de entrevista, incluindo o psiquiatra dele, tudo ao vivo, hipnotizou a mulher gato pra atingir um senador, tentando incitar um ataque nuclear que geraria uma merda gigantesca, mata esse senador, tenta matar um governador, envenena um monte de criança e por último saiu atirando em um monte de inocente. Tudo isso em uma noite. Não existe possibilidade desse Batman velho dar conta de lidar com esse tipo de loucura de forma recorrente, igual nos velhos tempos. E olha que esse Coringa também é um Coringa velho, e mesmo assim ele conseguiu fazer tudo isso. Outra coisa a se comentar é o jeito que o Frank Miller escreveu a obsessão do Coringa com o Batman, como se fosse uma espécie de paixão platônica. É o tempo todo chamando o Batman de querido, falando que ama ele, soltando frases de duplo sentido, e até o embate final dos dois é no túnel do amor. Chamar a atenção do Batman e prender ele nesse ciclo eterno é a única motivação que... Resumindo, o Coringa queria comer o cu do Batman. Eu tenho uma loucura de Batman. Coringa tem na vida, porque sem isso ele para de funcionar. E mesmo que essa história não seja canônica, eu imagino que se algum dia acontecer um embate final canônico entre esses dois, seria algo parecido com isso. Eventualmente, um vai acabar quebrando o outro. E isso nos leva ao quarto e último capítulo. Porra, o Coringa não foi o último, velho. Deveria ser o último, né? Já que é o vilão mais icônico do Batman. Então vai ser o último, vai ser o Superman? O capítulo final começa exatamente de onde o terceiro parou. É verdade, o Superman é cachorro do governo agora. Da SWAT, liderado pela comissária Indel. É o Superman do novo filme aí, ó. E fugir dali com a ajuda da Robin no Batcóptero. Essa luta com o Coringa deixou o Bruce em um estado crítico. Se não fosse pela Robin tirando ele de lá a tempo e a ajuda médica do Alfred, ele com certeza já estaria morto. Já a Gotham tá mais caótica do que nunca, com os filhos do Batman completamente fora do controle. Eles estão em guerra constante com outras gangues e no meio disso eles também atacam pessoas que supostamente deveriam proteger, já que eles carregam o nome do Batman. Só que nem todos os mutantes se tornaram filhos do Batman, ainda tem uma quantidade considerável da gangue mutante original presa na delegacia da cidade. E quando a TV tava falando sobre isso, a programação é interrompida para um pronunciamento do presidente. Bom, pessoal, localização secreta. Boas notícias e más notícias. A boa notícia é que nossas dublador falando no episódio. americanas foram vitoriosas em Corto Maltese e os soviéticos bateram em retirada. A má notícia é, bom, parece que esses russos são péssimos perdedores. A União Soviética disparou uma ogiva nuclear em direção a Corto Maltese. O Clark voa imediatamente em direção à bomba e desvia o curso dela para mais longe que ele consegue. E então ela explode, criando um pulso eletromagnético que acaba com a energia do país todo. E também arregaça com o Superman, que estava literalmente do lado da ogiva quando ela explodiu. A bomba era tão potente que o Super ficou parecendo um cadáver depois de ser atingido. Cracudo. Quando ele cai de volta na Terra, para se recuperar um pouco, ele puxa energia de algumas plantas ali por perto. Isso ficou muito maneiro no quadrinho, porque ele faz uma prece pra Mãe Natureza, pedindo pra que ela dê um pouco da energia do sol guardada nas plantas pra ele. É o Superman pedindo ajuda pro mundo que ele jurou proteger. Já na animação ele simplesmente suga energia pode fazer isso? O Bruce acorda e de imediato ele percebe que o impulso eletromagnético só pode ter sido causado por um ataque soviético. E mesmo debilitado, inventaram o poder do Superman pro Superman do nada, mano. Caralho, Gotham sem energia fica parecendo uma zona de guerra, mais do que de costume. Acidentes por todos os lados, pessoas brigando, roubando, tocando fogo em prédios, assistindo o vídeo sem deixar o like, todo tipo de nojeira. O próprio Gordon tá desesperado. Calma aí, cara. Eu vou deixar no final do vídeo. O Batman percebe que esse é o momento perfeito pra tomar a cidade sob qualquer meio. Só que antes o próprio Batman aparece e finalmente coloca juízo nessa galera. São barulhentas e devastadoras. Estas armas são covardes. Nossas armas são precisas e silenciosas. Com o tempo vou ensiná-los a usar. Mas hoje usarão só seus cérebros e seus punhos. Hoje nós somos a lei. Hoje
Eu sou a lei. Aí toma. Então juntos eles impedem o que seria uma guerra civil nas ruas de Gotham e apela para que as pessoas se juntem e ajudem uns aos outros a apagar o fogo e coletar mantimentos para os feridos. Nesse momento, a comissária Indel, que via isso tudo de longe, entendeu o que o Gordon quis dizer quando falou sobre algumas coisas serem grandes demais para se julgar. O Batman foi a voz forte e segura que o povo de Gotham precisava ouvir em um momento de medo e caos. E depois que tudo se acalma, o Gordon consegue encontrar sua esposa, que havia saído de casa antes dela pegar fogo. Quase um Hitler. Brincadeira, brincadeira. Só pra rir, só pra rir. Só pra rir. Uma semana se passa e o país todo está coberto de neve como consequência daquela explosão gigantesca. Oliver Queen, o Arqueiro Verde, faz uma visita na mansão Wayne. Olha só, Ele sabe que o Bruce carecaço, tá eu quero ficar fazendo assim, ó. e que isso tá chamando a atenção Careca do governo, aqui, e uma hora ou outra só vão com o mandar o cabelo Superman aqui. pra dar um chega nisso. E Isso quando acontecer, é o ele quer auge estar junto do Bruce de um pra pelo homem. menos contribuir um pouco nessa luta. Fica implícito que o Superman arrancou o braço do Oliver no passado. Provavelmente na época em que o governo exigiu que os heróis se aposentassem, o Oliver continuou agindo como um vigilante contra o governo. E de fato ele estava certo, porque o presidente pede pro Super lidar com o Batman usando quaisquer meios necessários. Assim o Clark combina com o Bruce um lugar para eles resolverem isso de uma vez por todas. E ele escolhe o Beco do Crime, o lugar onde seus pais morreram. Batman, Uma semana não é tempo bastante Batman não, para é se Superman recuperar das feridas que ele havia totalmente feito. Mas não dá tempo de cabalístico, se né, preocupar com isso. Ele tem que se preparar para essa que vai ser a última e mais difícil luta da vida dele. E eu não tô exagerando quando digo que morrer faz parte do plano dele essa noite. A hora chega e depois de lidar com Caralho, os cara, mísseis e a tinha Robin planejado até a pilotando o morte. Batmóvel, Superman e Batman ficam cara a cara. E acontece uma das lutas mais icônicas da história dos quadrinhos. Essa luta é a culminação de um embate que já tá acontecendo antes do que nós vimos no início dessa história. Um embate entre os heróis e o sistema. Anos em atividade resultaram em Sistema é atrito foda, entre os heróis e o parceiro. governo. E pra evitar que essa situação escale pra algo maior e mais grave, o maior herói de todos concorda com esse acordo em que todos os outros heróis cessem com suas atividades, por boa vontade ou não. Diana voltou pra Temícera, o Hal Jordan saiu da Terra, o único que continua ativo é o próprio Superman, agindo como uma ferramenta do governo. Que vai tomar no cu do Superman, velho. Caralho, o Superman sendo cachorrinho do governo tá me dando orgulho de gatilho, tá? Mano, eu tenho, tipo, superpoderes, o mundo é dividido pra mim, eu quebro tudo, eu sou o Saitama, tá ligado? E eu ajudo as pessoas. E o governo fala, não vai ajudar mais ninguém, pare imediatamente. Eu falo, foda-se, e arregaço, e eu bato no presidente assim, e eu falo, agora o presidente sou eu. É isso aí. O que a gente pode ver como um sinal de boa fé por parte dele com esse acordo. Olha, eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo esse vídeo discorda da escolha do Clark de se juntar com o governo e virar um pau mandado do presidente. Pau mandadaço. Mas a gente pode discordar dele e entender o porquê ele tá fazendo isso. O Superman nessa história tá numa posição horrível. Imagina você no lugar dele ouvindo, ou você obedece a gente e manda seus amigos embora, ou a gente considera todos vocês inimigos do Estado. E eu mato todos vocês. E eu viro o Superman ditador. É isso aí. Toma Lee Jones, é o verdadeiro Superman. Foda! E tudo pelo bem. É isso Vocês aí. vão fazer o quê? Vão derrubar o governo dos Estados Unidos? Sim, E ainda vão se considerar heróis depois disso? É uma Sim, situação e sim. merda. Infelizmente, mesmo que É ele isso não aí. goste disso, no Caraca, fim, que ele viadagem, concordou mano, e do virou a Superman. representação viva desse sistema. E desde o início dessa história, o Batman vem batendo nesse Ódio, sistema ódio, figurativamente, ódio. fazendo o que eles não têm competência pra fazer. E agora chegou o momento de bater no sistema de forma literal. E ele faz isso de um jeito inacreditável. É um senhor deitando na porrada um kryptoniano. Eu não vou ignorar que isso só tá acontecendo porque o Clark não quer matar o Bruce, porque se ele quisesse nem ia ter luta. E também tem a questão de que ele ainda não se recuperou totalmente da bomba. Mas isso não tira o mérito do Bruce ter conseguido machucar ele antes de usar a kryptonita. E quando o Oliver Esse Superman interfere na apanhando luta pra acertando um uma idoso flecha de 80 anos. kryptonita no Superman, o Acho que eu Batman acho. finaliza a luta com uma das maiores humilhações da história da ficção. Quero que se lembre do seguinte. Calma aí. Voltei, fui gankado, continuando o esculacho que o Superman está tomando do Superman. O Quero Superman que se lembre tá de tomando ficar baixa no fora caso. do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que deu. Opa! Opa! Eu acho que não tava sendo áudio, mano. Eu acho que não tava sendo áudio. Mas bem, continuando. Botou você. Depois dessa mijada, o Bruce tem um ataque cardíaco e cai morto. Em paralelo, na mansão Wayne, o Alfred também tem um ataque cardíaco e falece, enquanto a mansão é destruída em chamas.
Mesmo que agora o mundo todo saiba que Bruce Wayne era o Batman, ninguém nunca vai entender seus métodos. Algumas poucas pessoas comparecem no seu enterro, uma delas o próprio Clark. Só que antes de ir embora, ele escuta alguma coisa. Um batimento cardíaco. Por um erro de cálculo, alguém ressuscitou mais cedo do que deveria. O que não surpreende o Clark, que decide fazer vista grossa pro velho amigo. Talvez essa última luta tenha mudado alguma coisa dentro dele. E a última página encerra a história, mostrando o velho Bruce Wayne montando uma nova base subterrânea e se preparando para treinar um exército. E assim termina a história Batman, o Cavaleiro das Trevas. Junto de Watchmen, essa é indiscutivelmente uma das graphic novels mais importantes e influentes já criadas. Não era comum histórias de heróis retratarem temas adultos e complexos igual a gente viu aqui. Até então, não tinha nenhuma HQ do Batman retratando políticas, pautas sociais e a complexidade do Batman como pessoa igual essa história fez. Ela desconstruiu completamente a imagem estabelecida do herói na época e reconstruiu de novo essa versão sombria, violenta e traumatizada. E isso deu uma vida nova pro personagem. Tanto que todo escritor que veio depois dessa graphic novel passou a trazer essas características no personagem. A maior parte das histórias que você gosta do Batman que retratam ele como essa figura trágica e com uma carga emocional pesada, só existem porque isso aqui surgiu nos anos 80 e moldou o rumo que as histórias dele iam seguir. E dá pra dizer que vai além disso, essa história além de furar a bolha do nicho do Batman, influenciou diversos outros quadrinhos que a partir dos anos 90 sempre traziam temas adultos e sérios. Chegou num ponto que isso até saturou. Não só a HQ original conseguiu causar esse impacto todo, mas também a adaptação para filme animado é ótima. Moldou a história do Batman, né? Trechos para agilizar mais a história e também algumas coisas foram cortadas para não deixar tão pesado igual é na história original. Mas em certos pontos eu diria que a experiência assistindo supera a história original. As cenas de luta, o diálogo, a animação, é tudo muito foda. Principalmente o último embate entre o Batman e o Coringa. Pra mim esse trecho é o ápice da só queria comer o Batman. A dublagem dessa cena é sacanagem. Ela te faz sentir toda a carga emocional do que tá acontecendo ali. Facilmente uma das melhores animações que a DC já fez. É uma adaptação que pega algo que já é bom e deixa ainda melhor, com pequenas ressalvas. Como eu disse, às vezes faz falta os pensamentos do Bruce durante a história. Mas não é algo que estraga ou atrapalha a compreensão do que tá acontecendo. Pensamento é só dá uma oportunidade perdida de se aprofundar ainda mais no dá muita profundidade, de forma expressa o que se passa na mente dele. E o ponto mais corajoso dessa história, na minha opinião, é que ela de fato tá aí pra ser um encerramento do Batman. Não é uma história que tem receio de concluir todos os aspectos sobre ele. Desde a vida como um vigilante urbano de Gotham e a relação dele com o Robin e o último embate com seu arqui-inimigo, até o Batman da Liga da Justiça, com o fim dos heróis e o último impasse com um cara que já foi o melhor amigo dele. E acaba com a morte da figura do Batman e o legado dele que o Bruce vai manter para uma nova geração. É um encerramento que não deixa nenhuma ponta solta e fecha a história perfeitamente desse personagem. E não tem continuação, ok? Acabou aqui, não existe Cavaleiro das Trevas 2, essa bosta deve ser esquecida pela humanidade. Que por isso? todos esses fatores que eu citei e o impacto que essa graphic novel causou, Batman, um Cavaleiro das Trevas é uma das histórias mais importantes do morcego e é a história que mudou o Batman pra sempre. Pelo visto, né? Pelo visto. Deixou o Batman bem... Pelo visto foi aqui que o... Tipo assim, eu acho que o Batman, ele sempre foi dark, né, mano? Sempre foi o darkzão. Mas aqui eu acho que deu aprofundada na parte mais dark do Batman, onde, sei lá, o Batman matou o Coringa e tudo mais, e tem ainda mais aquela ambiguidade pra ver se ele matou aquele mutante que tava com a criança sequestrada ou não. Legal. Aqui meu like, tome. Não me esquecerei. E também inscrição também, porque eu gostei da narração. Mas enfim, mano, foi bom conhecer o Batman, que inspirou aquela música incrível do Darui. Eu só basicamente assisti esse vídeo por causa daquela música mesmo, mano. Aquela música me chegou a pesquisar mais sobre o Batman Coroa. Mas, esse foi o React. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha e tudo mais. E falou! Deixa eu ver se tá próximo React, meu mano. Fui!